Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as cláusulas where e a cláusula having, a diferença entre elas. Ambas são para filtrar dados, mas a gente vai entender quando que a gente utiliza a cláusula where, quando a gente utiliza a cláusula having e quando até mesmo nós utilizamos as duas cláusulas juntas no mesmo comando SQL. Para começar, a gente vai falar sobre a cláusula where. A cláusula where é bem simples, ela aplica filtro sobre os registros de uma tabela. A gente tem aqui um exemplo de uma tabela TB vendas, a gente tem vendedor, produto e valor. E a gente quer aplicar um filtro sobre esses registros. A gente quer obter somente alguns registros que satisfaçam a uma determinada condição. Então, como por exemplo, quais as vendas realizadas pela vendedora Yasmin. Então, para obter essa informação, a gente vai criar um comando SQL, select asterisco, todos os campos, from TB vendas, a nossa tabela, e especificar a condição na cláusula where. Where vendedor igual a Yasmin. Bem simples, a gente vai retornar somente os registros que satisfaçam essa condição. Então a cláusula where é bem simples, ela aplica filtro sobre os registros. A cláusula having, por sua vez, ela aplica filtro também, mas sobre agrupamentos. Vamos entender melhor com um exemplo. A gente tem novamente a nossa tabela TB vendas, com vendedor, produto e valor, e a gente tem uma necessidade de obter uma informação, inicialmente, qual o total vendido por vendedor. Então, para obter essa informação, a gente vai criar um comando SQL, select vendedor, a soma do valor da coluna valor, utilizando a função de agregação sum, from TB vendas, que é a nossa tabela, group by, a gente vai agrupar a informação por vendedor, group by vendedor, a coluna vendedor. Então, select vendedor, sum valor, from TB vendas, group by vendedor. A gente vai obter aqui o valor total de vendas realizado por cada vendedor. Então, a gente está vendo aqui que a gente tem no nosso exemplo quatro exemplos de vendedor, Yasmin, Ana, Monteiro Lobato e Rui Barbosa, mas a gente quer aplicar a cláusula having, a gente quer entender a aplicação da cláusula having. A cláusula having, como já foi falado, ela aplica filtro sobre agrupamentos. Então, novamente com o exemplo, a gente quer saber, por exemplo, qual o total vendido por vendedor acima de 5 mil. A gente vai repetir a nossa consulta SQL, que a gente já tinha feito, select vendedor, sum valor, from TB vendas, group by vendedor. Então a gente agrupou, a gente sumarizou a coluna valor por vendedor, mas a gente só nos interessa saber quem vendeu acima de 5 mil. Isso pode ser uma meta de vendas da empresa. A gente só precisa saber quem obteve uma venda maior do que 5 mil. A gente vai especificar esse filtro sobre o agrupamento através da cláusula having. Having sum valor, que é o que a gente está medindo, maior do que 5 mil. Having sum valor maior do que 5 mil. Então a gente vê aqui que a gente só retorna os registros dos vendedores Yasmin e Ana, 6.200 e 6.100. Vejam aqui que na Monteiro Lobato teve um total de 3.800 e Rui Barbosa de 3.900. Então, eles não satisfazem essa condição do valor total de vendas ser maior do que 5 mil. E a gente também pode utilizar a cláusula where e a cláusula having juntas. Por exemplo, a gente tem novamente um exemplo de tabela do banco de dados TB vendas, agora com mais colunas, filial, estado, região e valor de vendas. E a gente quer saber, por exemplo, qual o total vendido por estado da região sudeste, cujo total de venda seja no mínimo 4 mil. Veja que é mais elaborado, tem mais detalhes, tem mais filtragem esse retorno de registro. E a gente vai fazer por parte para a gente entender a aplicação da cláusula where e da cláusula having. Inicialmente, a gente precisa primeiro filtrar o que é da região sudeste, porque aqui a gente só quer saber o que é da região sudeste. Vejam aqui que a gente tem registro da região sul, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, mas só nos interessa saber o que é da região sudeste. Então a gente vai inicialmente filtrar, select asterisco from TB vendas, where região igual a sudeste. Então, uma vez feito isso, a gente só vai ter os registros da região sudeste. Legal.
Agora, a pergunta, a gente não ainda tem toda a informação que a gente precisa. A gente precisa qual o total vendido por estado da região sudeste, que a gente já obteve aqui, cujo total de venda seja no mínimo 4 mil. A gente vai permanecer com a nossa cláusula E aqui, o E região igual a sudeste, e a gente vai especificar o agrupamento, da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior. Select estado, SAM, valor da venda, novamente utilizando a função de agregação SAM, valor da venda, from TB vendas, o E região igual a sudeste, group by estado. Então agora a gente vai agrupar por estado. Está aqui, a gente agrupou por estado, Rio de Janeiro 4.100, São Paulo 3.500 e Minas Gerais 4.500. Tá, mas eu quero saber quem teve mais o valor da venda no mínimo de 4 mil. Então eu vou acrescentar aqui o have em SAM, valor venda maior que 4 mil. Select estado, SAM valor vendas, from TB vendas, o E região igual a sudeste, group by estado, have em SAM valor da venda maior que 4 mil. Aí a gente obteve aqui Rio de Janeiro 4.100, Minas Gerais 4.500. Então, para fazer um resumo, para finalizar as diferenças entre as cláusulas o E e have, a gente tem o seguinte: a cláusula E ela aplica filtros em linhas individuais. Vocês viram no exemplo. Ao passo que a cláusula have aplica filtros em grupos. A cláusula E ela age como pré-filtro. Você viu aqui que inicialmente a gente tinha que saber quem era da região sudeste. Então a gente colocou o E região igual a sudeste para primeiro, logo de cara, já filtrar quem é da região sudeste. E a cláusula have não, ela fez um pós-filtro em cima do agrupamento que a gente criou, o agrupamento por estado. E a cláusula E, se você está começando a trabalhar, ou se você já trabalha com SQL, você vai ver que a cláusula E ela é bem mais utilizada do que a cláusula have. Por quê? Porque ela é utilizada não só com select, mas também com update e com delete. Ao passo que o have é somente utilizado com select. Também é uma diferença básica entre essas duas cláusulas. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, curte aí embaixo para ajudar o canal. Siga a nossa página no Instagram, Otimizando Dados. Muito obrigado e até o próximo.